Por que o universo existe, ao invés do grande e infinito nada? Se tudo é contingente, ou seja, se pode ou não pode existir, tanto faz, se tudo é transitório, o que haveria antes de tudo? A resposta para isso é Deus. Mas seria essa uma resposta razoável? Seria essa uma resposta que eu posso confiar? Eu sou Gustavo Zimmermann e nesta quinta aula do Seminário de Apologética Básica nós vamos falar sobre o argumento da contingência. Mas antes, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva nesse canal e acione as notificações para receber os próximos vídeos do Centro de Ensinação Nacional. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos, colegas e vamos para a aula. O que nós veremos sobre o argumento da contingência? Vamos ter uma breve introdução, vamos ter um breve histórico também de como trabalha-se essa argumentação sobre a existência de Deus, as 5 provas de Tomás de Aquino, uma forma bem rápida, bem passada, as 4 premissas básicas do argumento da contingência, vamos trabalhar a primeira premissa, a segunda premissa e logo depois estaremos concluindo. Dentro da nossa introdução, vamos pensar o seguinte. Temos esses 2 versículos que são muito interessantes, né? Enquanto ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E Romanos 8 fala, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É de se pensar que nós não precisamos de argumentos ou provas, senão o próprio Espírito Santo de que Deus existe. Mas o fato de nós não precisarmos de prova não significa que essas provas não existem. Aonde a própria Escritura mostra que essas provas existem, que Deus deixou essas provas. Em Romanos 1:20 vemos que Deus deixa uma prova da sua existência, do seu caráter, dos seus atributos, através das coisas que foram criadas. O próprio apóstolo Paulo fala que por causa disso os homens são indesculpáveis. Também vemos em Romanos 2 que Deus deixa a obra da lei dentro da consciência do ser humano. E esta consciência, ela defende e acusa o ser humano, mesmo esse não sendo cristão. Outro ponto também interessante é que o Salmos 19, tanto por causa desta comprovação da existência de Deus que fica na natureza, dessa comprovação da existência de Deus que está dentro da consciência humana, o salmista fala que não há nenhum lugar onde não se ouça a voz de Deus. Paulo, em Atos, diante do Areópago, ele fala bem assim, e de um só sangue fez todas as gerações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Versículo 27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então, novamente, eu repito, nós não precisamos de provas. O próprio Espírito Santo nos prova a existência de Deus. Mas o fato de nós não precisarmos de provas não significa que elas não existam. E as Escrituras mostram que essas provas existem na criação e na consciência do ser humano. E foi feito desta forma para que o ser humano, tateando, quem sabe pela ciência, encontrasse Deus, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Alvin Plantinga vai dizer que, embora a crença em Deus e as grandes verdades do Evangelho sejam propriamente básicas, ainda existem argumentos e evidências que são suficientes para garantir a crença na existência de Deus e nas grandes verdades do Evangelho. Assim, nós temos os argumentos cosmológicos. Nós temos o argumento da contingência ou argumento cosmológico modal. Temos o argumento da causa primária ou argumento horizontal de Callan. E temos também o argumento da causa sustentadora, o argumento da essencialidade, que é o argumento vertical. Esses são 3 básicos argumentos cosmológicos.
mas nós vamos nos deter especificamente no argumento da contingência. Então, um breve histórico e nomes importantes que temos que citar nessa discussão sobre a argumentação da existência de Deus. Vamos ter duas áreas muito importantes, né? A área da epistemologia na ciência filosófica e também a ontologia, que é essa parte da metafísica que trata da natureza, a realidade e a existência dos entes. Aqui temos questões metafísicas, empíricas, antropológicas, epistemológicas e subjetivas. Vamos ter dois grandes grupos. Temos os teístas, que acreditam na existência de uma ou mais divindades, e os ateus, que vão rejeitar a existência de Deus ou de deuses. No início das discussões, né, no Ocidente, nós temos aqui justamente Platão e Aristóteles, que vão cunhar esse termo sistemático chamado de argumentos cosmológicos, né? Como funciona isso, Platão e Aristóteles vão trazer essa questão. Mais adiante nós temos Epicuro, filósofo grego, que vai trazer esse paradoxo, né? Como pode existir um Deus que é totalmente bom, totalmente onisciente e totalmente poderoso, ao mesmo tempo que o mal existe no mundo? Então aqui Epicuro vai questionar a existência desse Deus que tem esses três ápices infinitos e analisando a existência do mal, né? Ele vai tentar mostrar que isso é uma incoerência. Vamos falar sobre isso numa aula mais adiante. Temos aqui alguns pensadores a favor da existência de um Deus, seja ele uma divindade transcendente, ou seja ele contido dentro de uma emoção plena, né, como Anselmo de Cantuário, Tomás de Aquino, René Descartes e Immanuel Kant. Vamos ter alguns pensadores que são contrários à existência de Deus, ou realmente é um Deus totalmente desnecessário, né? Vamos ter alguns cientistas modernos que vão trabalhar na questão da existência ou não de Deus. Temos o Stephen Hawking, que faleceu em 2018, mas ainda temos o Richard Dawkins, o John Lennox e o Francis Collins. E temos alguns filósofos também que vão trabalhar dentro dessa questão na comprovação da existência ou não de Deus, né? Aqui dois nomes muito importantes, William Lane Craig e Alvin Plantinga, que vão compor muitas citações nossas durante essas aulas. As 5 provas, os 5 vias de Tomás de Aquino. Na sua obra Suma Teológica, Tomás de Aquino apresenta 5 provas, ou chamadas também de 5 vias, onde Tomás de Aquino apresenta que Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. E as 5 vias são 5 defesas para a existência de Deus. A primeira prova seria o primeiro motor imóvel, um conceito de Aristóteles, onde o raciocínio é que tudo está em movimento. E tudo estando em movimento necessita que tenha um primeiro motor imóvel, algo que startou, algo que colocou todas as coisas em movimento, certo? E nada veio antes dele, nada o colocou em movimento. A segunda seria a causa primária ou causa eficiente. Dessa forma, tudo tem uma causa, exceto a causa primária. Deus não precisa de uma causa para existir, mas tudo a partir dele tem a causa nele. A terceira prova seria o ser necessário e o ser contingente. São 2 termos que Leibniz vai trabalhar e nós vamos conversar sobre eles logo mais. Quarto, ser perfeito e causa da perfeição dos demais. Se percebe então que no universo há uma hierarquia de perfeição. Desta forma, precisa-se existir algo que seja o padrão da perfeição, que seja a infinitude da perfeição. E esse padrão da perfeição seria o próprio Deus. E quinta e última prova, inteligência ordenadora. Necessita-se que algo esteja organizando o universo. Ao olhar a complexidade do universo, se percebe que ele tem uma sintonia fina. Parece que as coisas foram calculadas finamente. Então,
por trás de tudo isso tem uma inteligência ordenadora, alguém que está orquestrando, um designer, um projetista por trás de tudo isso. E nesses 5 pontos aqui, primeiro motor imóvel, causa primária, ser necessário, ser perfeito e inteligência ordenadora, a resposta para todas elas seria o próprio Deus. Vamos trabalhar aqui 4 premissas para o argumento da contingência. Primeiro, que quando nós olhamos para o universo, percebemos o quão incrível ele é. Mas o porquê esse universo existe? Leibniz, que era um grande matemático e filósofo, fez parte da história da matemática e da filosofia, faz a seguinte pergunta: por que existe algo em vez de nada? Leibniz acreditava que esta era a pergunta mais básica que qualquer ser humano tem o direito de fazer e deve ter o direito de ter essa resposta. Leibniz acreditava que essa resposta ela não seria encontrada dentro das coisas criadas, mas essa resposta, sendo Deus, ela existiria necessariamente e ela seria a explicação do porquê qualquer outra coisa no universo existe. Craig fala: devo dizer que concordo com o que Leibniz diz. Logicamente, esta é a primeira pergunta que deve ser feita, antes de perguntarmos por que o universo está ajustado para a nossa existência, ou por que o universo começou a existir. A questão mais fundamental é por que existe alguma coisa. Este é claramente um ponto de partida. É a pergunta que nós temos que ter como start do raciocínio através do argumento da contingência. O grupo de 4 premissas que vamos trabalhar aqui é: tudo que existe tem uma explicação para existir. Se o universo tem uma explicação para existir, essa explicação é Deus. O universo existe. A explicação para a existência do universo é Deus. Então, estamos trabalhando nesse raciocínio de que tudo que existe tem uma explicação. O universo é uma coisa existente. Então, o próprio universo é uma explicação. Quem é o seu primeiro motor imóvel? Quem é a sua causa? Né? Pegando as 5 vias de Tomás de Aquino. O que é necessário para que o universo exista? Quem é a inteligência organizadora do universo? Então, com isso, nós percebemos e chegamos ao ponto, né, respostas de Tomás de Aquino, resposta de Leibniz, que esta explicação está em Deus. Deus, ele está fora do universo, ele está fora do que foi criado, ele é a causa de todas as coisas. Então nós vemos que o universo existe, então a explicação para a existência do universo é o próprio Deus. E dessa forma, se as 3 primeiras premissas forem verdadeiras, certamente a 4ª premissa, ela também é verdadeira. Aqui, analisamos a 3ª premissa por início. O universo existe. É uma conclusão muito fácil. Você pode concluir isso, até um louco vai concluir que o universo existe, porque estamos todos inseridos dentro do universo. Então, partimos do pressuposto que essa premissa já está resolvida. O universo existe. Todos concluímos isso. Agora, vamos analisar a primeira premissa. Tudo que existe tem uma explicação para existir. Rousseau, ele fala: o universo apenas existe. E é isso. E é tudo. Realmente, será que nenhuma explicação é necessária? Será que algo existe por existir e ponto final, acabou a conversa? Será que realmente é isso? Taylor, ele traz o seguinte exemplo. Imagina se 2 amigos caminhando pela floresta e ao caminhar pela floresta, eles encontram uma bola translúcida. O que é natural? É natural que se venha pensar ou questionar da onde aquela bola saiu. Qual é a causa daquela bola estar ali na floresta? E seria muito insensato, seria muito estranho se o outro amigo respondesse:
não há razão ou explicação para estar aí. Pare de se preocupar, ela apenas existe. Então, com esse exemplo fácil, muito claro, Taylor vai trazer esse raciocínio. Será que podemos dizer o universo o universo simplesmente está aí e ponto final? Será que eu teria esse comportamento ao achar uma bola translúcida no meio da floresta? E se essa bola fosse maior? E se essa bola fosse do tamanho de uma casa? Do tamanho de um edifício? E se essa bola fosse do tamanho do planeta? E se essa bola fosse do tamanho de uma galáxia? Certamente isso iria nos exigir uma explicação. E se essa bola fosse do tamanho do universo? Será que não precisaríamos de uma explicação para isso? E uma pergunta muito comum é exatamente essa. Quem criou Deus? Se tudo que existe requer uma explicação, o que dizer de Deus? Ele não requer uma explicação? E se Deus não requer uma explicação, por que então o universo requer uma explicação? Aqui, John Lennox traz o seguinte raciocínio. A única razão pela qual alguém pode perguntar isso é para dizer que não há realidade definida. Quem criou Deus? Que criou Deus? Que criou Deus? Vamos retroceder no tempo para sempre. Deus é a sua própria causa, certo? Deus é o ser não criado. Pegando as 5 vias de Tomás de Aquino, Deus é o primeiro motor imóvel. Deus é o evento que não precisa de uma causa. Deus é o grande orquestrador. Deus, ele é eterno. Algo precisa ser eterno. Então, algo precisa ser muito maior, precisa ter uma perfeição padrão, certo? Alguém precisa estar por trás, alguém precisa ser o primeiro. E aqui, se eu perguntar quem criou Deus, a resposta é Deus. Quem criou Deus, a resposta é Deus. Quem criou Deus, a resposta é Deus. E aqui eu pergunto infinitamente. E essa pergunta infinita se autorresponde. Deus. Deus é esse ser infinito, a causa primária, o motor primeiro imóvel, esta inteligência organizadora, esse padrão de perfeição, aquele que está fora do universo e que movimenta o universo, dá o start ao universo. Leibniz, então, pega uma das 5 vias de Tomás de Aquino e trabalha ela justamente em coisas que existem necessariamente e coisas que existem contingencialmente. As coisas que existem necessariamente, elas existem por necessidade de sua própria natureza e é impossível elas não existirem. Aquilo que existe por necessidade não tem como ela não existir. Ela é eterna. Ela sempre existiu. As coisas agora que existem contingencialmente, essas têm um motivo. Elas são trazidas à existência por algo, certo? Elas poderiam não existir, mas elas existem. Então alguma coisa trouxe ela à existência. Você pensa, por exemplo, em seu pai e sua mãe. Se seu pai e sua mãe não tivessem se encontrado, se seu pai e sua mãe não tivessem se relacionado, possivelmente você não teria vindo à existência. Então você, eu, somos seres contingentes. Esse canal no YouTube é o contingente. Tudo que nós, boa parte do que nós tocamos e verificamos hoje são coisas contingentes. Essas coisas, elas têm uma causa. Elas poderiam não existir, mas elas existem. O universo, justamente, ele é contingente. Dessa forma, o Criador seria esse ser não contingente, seria esse ser necessário, ok? Não teria como não existir esse ser eterno, esse ser necessário que vem e causa a existência de todas as coisas. Olha só, tudo que existe tem uma explicação do porquê existe. Ou ela tem uma natureza
que traz uma necessidade dela existir, ou ela tem uma causa do porquê, um propósito do porquê ela existe. Agora, vamos analisar a segunda premissa. A segunda premissa nos diz: se o universo tem uma explicação para existir, esta explicação é Deus. Será? Mas, olha só, de novo, se o universo tem uma explicação para existir, esta explicação é Deus. Mas olha só, o que é o universo? O universo, ele justamente é toda a realidade de espaço e tempo, incluindo toda a matéria existente e toda a energia existente. Então, isso é o universo. Tudo que está ao teu redor é o universo. Agora, isso significa que se o universo tem uma causa para a sua existência, essa causa não pode pertencer ao universo. É a resposta de Leibniz, a conclusão dele, né? A conclusão também do Craig, de que essa causa primária ela tem que ser não física, porque o universo é físico. Ela tem que ser imaterial, ela tem que ter energia infinita, ela tem que estar além do tempo, além do espaço. Ela precisa ser muito maior, ela precisa ser muito mais perfeita. E dessa forma, existem aqui duas causas possíveis para que se tenha gerado o universo. A primeira causa é Deus. Deus seria essa causa possível. E a segunda causa seriam necessariamente objetos abstratos. Mas nós sabemos e percebemos que objetos abstratos não geram nada, não criam nada. Então, dessa forma, nós riscamos os objetos abstratos e trazemos a ideia de Deus, de que Deus é essa causa. Eu trago para vocês algumas outras estruturas de premissas do argumento da contingência. Por exemplo, cada coisa existente tem uma explicação para a sua existência, seja na necessidade de sua própria natureza ou em uma causa externa. Então, novamente, muito parecido com a primeira, né? Com a primeira do primeiro conjunto, ou a sua natureza é a causa, ou algo externo a ela é a sua causa. Então nós percebemos que algo externo ao universo é a sua causa. Segunda, se o universo tem uma explicação para a sua existência, essa explicação é Deus, ok? Que é justamente esse ser externo ao universo. Precisa ter algo externo ao universo que crie o próprio universo. O universo é uma coisa existente. Portanto, a explicação da existência do universo é Deus. É um conjunto diferente de premissas do argumento da contingência. Outro grupo de premissas. Tudo que existe contingentemente possui uma razão para a sua existência. Ou seja, tudo que poderia não existir tem um motivo do porquê existe. Logo, uma causa externa criou isso que existe. Que por ter essa possibilidade de não existir, ela não é necessária, mas contingente. O universo existe contingentemente, ou seja, o universo poderia não existir. Então, algo externo ao universo cria o próprio universo. Logo, o universo possui uma razão para a sua existência. Ou seja, o universo existe um propósito do porquê ele existe. Se o universo possui uma razão para a sua existência, então esta razão é Deus. Esse ser além do universo, esse ser imaterial, esse ser de energia infinita, além do tempo, ele cria esse universo que é uma realidade de tempo e espaço que inclui a matéria e a energia. Logo, Deus existe. Então, olhamos para a quarta premissa do primeiro conjunto, a explicação para a existência do universo é Deus. Ok, Gustavo, eu não gosto desse termo Deus, né? Poderíamos aqui conceituar o que é Deus, mas aqui de uma forma muito simples. Pensamos assim: o ser extremamente poderoso,
não causado, que existe necessariamente, não contingente, não físico, imaterial, eterno, que criou todo o universo e tudo que nele há. Você pode não dizer Deus, mas esse ser precisa ter todas essas características. Agora você dá o nome que você quiser para ele, certo? Nós cristãos nominamos esse ser como Deus. Esse Deus, como Paulo fala em Colossenses, envia o seu Filho, que é a imagem visível desse Deus invisível. E o autor da carta aos Hebreus já nos falava exatamente isso. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé nos leva, a fé não é cega, mas ela nos leva a conhecer, a provar a existência de Deus. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Olha aqui, o autor da carta aos Hebreus dando spoiler a Leibniz, certo? Cara, que fantástico isso. Então, vimos aqui alguns filósofos, cientistas, pensadores que colaboram para essa construção do conhecimento sobre a existência ou inexistência de Deus, sejam teístas ou ateus. Nisso também vimos as 5 provas de Tomás de Aquino, a sua grande colaboração para esse pensamento, para esse pensar sobre a existência de Deus. Ali ele fala sobre o primeiro motor imóvel, as coisas estão em movimento, então algo precisou colocar tudo que está em movimento. Vimos a causa primária ou causa eficiente, ou seja, tudo que existe tem uma causa, exceto a causa primária. A causa primária, ela necessariamente precisa ser eterna. Vimos também ser perfeito e a causa da perfeição dos demais, essa grande hierarquia do universo, aonde algo se demonstra como padrão da perfeição. E esse é o que regime tudo, até mesmo, quem sabe, uma ética universal. Vemos também a inteligência ordenada como alguém que está organizando tudo que existe, que está antes do vazio, antes de tudo, certo? Ali nós vimos também o argumento da contingência a partir de Leibniz, dentro de 4 premissas muito básicas, aonde a terceira concluímos que é óbvio, o universo existe, nós percebemos isso. Na primeira, vemos que tudo que existe ou tem uma existência na sua própria natureza ou uma existência externa a ela. Logo, o universo passa a existir, certo? Então, quem é aquele que dá o start no universo? Quem é o motor primário? Quem é esse elemento organizador do universo? Esse nós nomeamos como Deus. E esse Deus, ele passa a existir como essa causa primária. E esse Deus é o ser não criado, não físico. É um ser imaterial, necessário, não contingente, eterno, que tudo é feito a partir dele. Então, muito obrigado por assistir nós até aqui. Nessa nossa 5ª aula. Semana que vem, quarta-feira, nós teremos uma nova aula aqui no canal. Você pode assistir na playlist que está aqui embaixo na descrição. Na descrição você também vai encontrar as referências bibliográficas desta aula, algumas indicações de livros também para você comprar. E não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, acione as notificações para que toda vez que nós viemos a publicar um novo vídeo você receba um aviso no seu celular, no seu dispositivo, e compartilhe esse vídeo.
Se tiver alguma dúvida, uma pergunta, deixe nos comentários aqui que nós respondemos para você. Deus abençoe e seja louvado essa causa primária. Seja louvado esse ser invisível, imaterial, que se fez carne e habitou entre nós através do seu Filho Jesus. Deus abençoe vocês.